Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. A relação da estrutura geográfica com o crescimento do pentecostalismo. Quem vai falar sobre o assunto é o geógrafo Ricardo Palhares, professor da PUC Minas. Obrigado, Ricardo, por você ter permanecido para a gente fazer essa segunda parte do nosso programa. Ok. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/Religare. Na nossa página você acessa os vídeos das entrevistas, fica sabendo sobre o que acontece no programa. Mas você pode também acessar o programa pelas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Ricardo, como é que foi o processo de coleta de dados na sua pesquisa? Bom, inicialmente nós dividimos então em duas partes, né? A primeira no intuito de saber dados migratórios, né? Então nós fizemos o levantamento da migração para o Estado, né? E depois nós associamos com os religiosos, né? Então nós trabalhamos com dados secundários, né? Dados do IBGE, do censo de 91 e do censo de 2000, né? Então foi feita uma sintaxe, então para o telespectador entender. Uma sintaxe é como se fosse uma tabela reformulada, onde que nós pegamos todas essas informações de todos os grupos religiosos, principalmente o pentecostal, que é bem diversificado, e associamos, montamos um novo banco de dados. E aí nós fazemos os cruzamentos dos dados da população religiosa com a população migrante. Sim. E desse cruzamento, né, de informações, você chega a compreender o fenômeno de que maneira? O fenômeno, então, através desses dados... Desculpe interrompê-lo. Sim. É a migração que interfere na questão do pentecostalismo? Aí que é a grande pergunta do trabalho, né? Porque o levantamento, a hipótese feita era se esse crescimento era feito pela migração, propriamente dita, ou pela conversão desses fiéis, né? Então nós trabalhamos com o data fixa, né? O data fixa é um critério dentro do IBGE para classificação de migração que coloca onde que o migrante estava 5 anos atrás, onde ele residia 5 anos atrás. Então os dados de referência é 1º de setembro de 1986, no caso para 91, e de 31 de julho de 95, no caso de 2000, né? E aí nós geramos um grande banco de dados e inserimos softwares de geoprocessamento para trabalhar esses dados propriamente. E aí gerar os mapas, né? Falando em dados, quanto de pentecostalismo advém de movimentos migratórios, quanto de pentecostalismo advém de conversão? O que é que os dados falam? Os dados mostraram, nós fizemos por mesorregiões, justamente na ideia de agrupar essas informações, né? E eles mostraram que os dados dentro de um universo de 100% de imigração, somente 10,5%, uma margem de 0,5% mostravam que era decorrente da migração. Então nós podemos constatar que boa parte, mais aí de 80%, 85% eram de convertidos mesmo. Sim. E como é que se dá o movimento desses convertidos? O deslocamento se faz. Os deslocamentos se fazem de forma assim, não muito definida. Esse deslocamento é muito aleatório, dependendo dessa parte de procura das melhores condições, ou mesmo já tendo nascido, né, em uma família já da religião específica. Então, ela é bem distribuída pelo território, tanto nacional quanto de Minas, né? Entendo. Nessa sua pesquisa, você chegou a conversar, a entrevistar fiéis, pastores, pessoas responsáveis? Não houve necessidade, não, Flávio, porque, igual eu disse, foram os dados secundários. Então, para isso, teríamos que trabalhar dados primários, mas aí a nossa área de atuação teria que ser um pouco menor, né? Trabalhar uma microescala, por exemplo. Então, trabalhar o estado todo seria impossível sem algum contato, né? Então, como o nosso trabalho era simplesmente mostrar, né, esse crescimento, então não houve necessidade mesmo de algum contato com algum religioso, algum fiel, alguma coisa desse tipo. Sim, né? Você não teve contato com o crente? Não houve a necessidade. Sim. Você relataria assim, que nível de dificuldade nessa pesquisa? Na questão mesmo de trabalhar os dados, né, porque o campo religioso evangélico ele é muito diversificado, né? Então nós tivemos que separar essas informações e os dados do IBGE não são tão assim disponíveis no sentido de facilitar
o trabalho. Então, tivemos que tratar essas informações primeiramente, né? Quando eu falo tratar, é separar o grupo religioso específico. Dentro do grupo religioso, o IBGE, principalmente no seu dicionário, que ele trabalha as informações, ele não especifica as denominações, então nós tivemos que separar tudo isso. Então é um trabalho bastante exaustivo, né? Depois disso tudo, aí é a parte prazerosa do trabalho, né? Que é gerar o mapeamento. E aí fica mais, o visual é tudo, né? Sim, sim. Você produziu uma média, quantos mapas? Não foi muitos mapas não, porque nós trabalhamos duas religiões específicas, o catolicismo e o protestantismo, né? Então dados de âmbito nacional, né? Então mapas de cada um desse tipo. No caso, Minas Gerais, e aí sim, nós trabalhamos mais especificamente o Estado no sentido do pentecostal e dos tradicionais. Então nós fizemos um mapeamento também para os tradicionais para ver se eles tinham um rearranjo parecido com os pentecostais. Né? Houve um estudo comparativo? Fizemos um levantamento dos dados comparativos, eles são bem próximos, né? Aliás, o interessante é o crescimento, né? A gente trabalhou com taxa de crescimento de 91 para 2000. Se você for avaliar a população em si, ela teve um crescimento de 12% de 91 para 2000. A população pentecostal, por exemplo, foi um crescimento de 49%. Então, é bastante gritante esse dado, né? E os tradicionais, parecido, mas com um valor um pouco menor de 43% de crescimento. Sim, isso daí é uma comparação no interno do pentecostalismo. Sim, exato. Do protestantismo, sim, aliás. Exato. Né? Mas quando você toma o mapa do catolicismo e o mapa do protestantismo, sim. Né? E aí dentro do pentecostalismo, vocês também fizeram... Aí fizemos análises, né, para ver se as regiões onde você tinha perda de um, era o ganho do outro. É isso que exatamente eu queria saber. E há? E há, com certeza. Então é o que a gente brinca dentro da geografia, que é como se fosse um negativo de fotografia, né? Então se você pega o mapa do catolicismo, o claro, que é a perda deles, principalmente na região metropolitana, e a mesorregião, é o escuro do protestantismo, né? E claro, alguns outros temas trabalhados por outros autores também a gente conseguiu constatar nesse estudo. Igual, por exemplo, o pessoal da PUC-Rio trabalha com o termo anéis pentecostais, que seria esse crescimento de um polo, de um grande centro, e isso ia aumentando através de suas periferias. Né? Então a gente tem círculos circunscritos por cores, e a gente conseguiu definir isso também no mapa, aonde você tem uma cor mais intensa. Na capital, principalmente, né? Belo Horizonte, a região metropolitana já assume uma outra cor, e as demais áreas uma cor mais branda, né, formando círculos mesmo. Sim, sim. O que vai deixando o catolicismo como uma religião do interior, né, para mais distante do centro urbano. Que é um perfil também muito do catolicismo nas áreas onde que ele ainda é forte, né? Então você tem um catolicismo mais enraizado, né? Num Brasil profundo ainda, a tradição ainda não deixou de... Para além dos grandes centros urbanos. Exatamente. Agora, o centro, né? Até onde eu sei de algum dado, né? De outras pesquisas, ali parece que há permanência de um catolicismo. Você fala em Minas Gerais? Por exemplo, em Belo Horizonte? Sim. É interessante que as grandes capitais, né, não só de Minas, a intensidade desses fiéis é enorme. Né? Desses católicos? Dos pentecostais. Dos pentecostais. Agora, se você for ver o interior de Minas, aí sim, a presença é muito grande do catolicismo ainda. Né? É tanto que em 2000 o dado é de 78% de católicos. Né? Então o Estado é majoritariamente católico. Mas se você avalia a questão da capital e a sua região metropolitana, e algumas regiões específicas do Estado, você vê um crescimento bastante interessante dos pentecostais. Sim, né? sim. Eu me referia a um estudo que a própria professora Isabela Carvalho, do CEGIPAR, PUC Minas, fez e revela isso. Por exemplo, nos bairros da região centro-sul de Belo Horizonte, nós temos, né, um núcleo católico, ainda que se mantém no centro, mas às vezes no mesmo bairro, num aglomerado, vilas e favelas. Poderia chamar as partes mais periféricas desse grande centro, né? Aí já se nota o crescimento pentecostal. E no caso ela fez até o estudo numa escala mais intra, né? Mais
a cidade, a capital em si, né? Então, no nosso trabalho, isso fica um pouco mais difícil, né? A partir do momento que a gente está trabalhando de âmbito municipal, Sim. então nós só temos mesmo a incidência dentro do município, né? Muito bem. Então, a gente tem áreas bastante interessantes para o crescimento deles. Nós estamos conversando sobre geografia da religião, no final das contas, estamos conversando sobre o fenômeno do pentecostalismo. Está aqui comigo o geógrafo Ricardo Palhares, professor da PUC Minas. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.